Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre ah, é sobre palavras negativas que jamais devem ser ditas, principalmente para as pessoas que nós amamos. Mas infelizmente, muita gente fala, né? Principalmente para as pessoas que elas amam. Depois elas não entendem por que acontece certas coisas com as pessoas, com os filhos, com o cônjuge, e assim vai indo por diante. Ok, pessoal? Vamos lá, eu tenho uma lista aqui, ela não é muito grande, mas ela é bem interessante. Óbvio que eu escrevi as palavras antes, né? Porque e eu com o tempo fui escrevendo outras palavras aqui e frases também, gente. Ok? Tem frases aqui. Tá? Tem uma frase aqui, assim, muito tempo atrás se falava, hoje em dia não é tanto. Ok, pessoal? Mas volta e meia tem alguém que fala que é uma frase extremamente negativa. Ok? Vamos lá. A primeira palavra, peste. Peste. Eu fui ver o significado de chamar uma pessoa de peste, geralmente é criança, né? Ah, essa criança é uma peste, é uma pestinha. O significado insuportável, irritante e má seria esse significado. Ok, gente? Aqui, pelo que eu vejo no cotidiano, peste, o que significa mesmo? Eu, para mim, insuportável. Uma criança insuportável, no caso, né, gente? Uma peste. Só que a palavra peste, gente, eu fui estudando um pouco mais. Vamos ver aqui. Vou botar peste, significado aqui. Tem algo a mais. Ok, gente? Ok, aqui. Peste. Na verdade, o que é peste? Vamos. Ó, peste é uma doença infecciosa grave causada pela bactéria transmitida por pulgas e roedores. Peste. Tipo a peste negra que aconteceu lá na Europa. Tá? Aqui para roedores. Tá? Que causou grandes epidemias históricas lá na Inglaterra, lá na Europa. Ok, gente? A peste. Figurado refere-se a algo pernicioso, praga ou pessoa de má índole. Sinônimos incluem praga, epidemia, flagelo, pestilência e calamidade. E aí, eu li uma parte aqui. O que é peste na realidade? Tá aqui. Doença infecciosa. Tá? Vamos de novo. Doença infecciosa grave causada pela. Ali diz o nome da bactéria, né? Yersinia pestis, transmitida por pulgas de roedores. Ok, gente? Que a pulga, ela suga o sangue, né? Do roedor. Roedor quer dizer o quê? O rato. Que, gente, o rato. Olha, gente, eu fiz um vídeo falando sobre gato, né? Daí eu falei do rato, né? Ali, que rato é um bicho que não deveria nem de existir aqui no nosso planeta. O que o rato tem de benefício? Não tem nada, nada. Bicho contaminado, sujo.
cheio de doenças e doenças gravíssimas, ok? Neles não dá problema nenhum. Mas assim, até a própria mordida do rato, se o rato morde alguém, é certo que a pessoa vai pegar alguma doença ali. Eles falam em pulga, né? Mas o rato, ele é um bicho extremamente contaminado, ele anda em tudo, em esgoto, em tudo, gente, tudo. Então, complicado, né? Aqui, praga, epidemia, flagelo, pestilência e calamidade. O que seria uma peste na realidade? Chamar uma pessoa de peste, uma criança de peste, chamar o teu filho de peste, é uma pestinha. Tipo, seria uma criança que faz todo um tumulto, que envolve outras crianças a fazer o que não se deve. É isso. A peste contamina, é uma má influência. É legal chamar uma criança de peste, gente. Chamar, às vezes, o próprio filho ou o neto que tem avós, ou avô, os avós aí, que falam isso dos netos, às vezes, para os outros. Eles podem até nem chamar, mas falam. Ai, aquele meu neto é uma peste, a minha neta é uma peste. Gente. Okay. Não é legal falar isso. Até porque peste tem a ver com doença infecciosa causada por roedores. Porque, gente, assim, é algo que contamina, que mina, uma pessoa que mina. Tá me entendendo? Então, não é de bom tom. É negativo. Óbvio que é negativo. Tá? Aquela pessoa que ela tá minando todos, que ela envolve, sabe? A pessoa dominadora, manipuladora. Para mim é uma peste. Mas convém chamar alguém de peste? Não. Não faça isso, gente. Ah, meu marido é uma peste, minha esposa é uma peste. Não faça isso, principalmente com as pessoas que tu ama, com teu filho, marido, esposa, pai, mãe, seja quem for. Ok? Coitado. Palavra coitado, né, gente? O que significa coitado? Vocês não vão acreditar, pessoal. Eu vou falar, mas aqui, ó. Mísera, uma pessoa mísera. Mísera é de miserável. Miséria. Não digo só de dinheiro. Pessoa de má sorte. Tudo. Que digna de compaixão. Como digna de compaixão? Gente, vamos parar para pensar. Quando se chama uma pessoa de coitada, geralmente o que é? Uma pessoa sofredora. Uma pessoa que ela é manipulada. Ok, pessoal? Aqui diz no português que coitado não tem nada a ver com coito, mas tem pessoas que acham que tem a ver que por esse outro motivo não se deve chamar os outros de coitado. Vocês estão me entendendo? Eu entendo isso. O meu sogro, que já não está entre nós, ele achava isso. Ele me assim, jamais chame alguém de coitado. Teve gente que não, mas as pessoas mais, eu já entendi o que ele quis falar. Entendeu? Pois é, né? Dizem que não tem nada a ver com coito, né? A palavra coito, no caso, né? Pessoal, mas tem gente que acha que daí, por isso, esse é mais um motivo de não chamar de coitado. Agora eu vou falar para vocês um outro significado que coitado tem, que muita gente não sabe.
que é uma palavra que não se deve de chamar ninguém dessa. Também um adjetivo que não se deve de mencionar para ninguém. Principalmente para quem a gente ama, né, pessoal? Principalmente as pessoas que nós amamos. Jamais. Coitado, tem um adjetivo aí, significado. Muita gente não sabe. Sabe o que significa coitado? Uma palavra que ninguém gosta. Ninguém gosta. Desgraçado. Ah, pode ver no dicionário. Desgraçado. Aqui que eu botei ali, ó. Desgraçado, mísera. Ok, pessoal? Tá. E aqui eu vou ver, ó. É uma expressão muito usada aqui no Brasil, no caso. Então, em Portugal, deve de ter outro significado, coitado, de repente é o coitado que aqui para nós, né, mas para eles deve de ser, não sei. Portugal deve de ser outro significado. Muito usada no Brasil para expressar dó, pena, piedade ou comiseração por alguém, equivalente a pobre ou pobre-se. Assim, a pessoa, né, refere uma pessoa até um animal em situação lastimável, miserável, sem sorte ou infeliz. Muita gente, né, vê essa palavra coitado como uma palavra até meia digna, tipo digna de compaixão, né, gente? Vocês viram o significado dessa palavra? Os vários significados que tem? Viram? Pois é. É legal ser chamado de coitado? Não é legal, gente. Nem um pouco. Assim, eu já fui uma pessoa que eu já fui chamada de coitada. Tipo assim, eu vi uma pessoa outra chegando e disse, ah, coitada. E eu fiquei meio assim, mas por que coitada? Porque, gente, daí eu fui averiguar, fui analisar o porquê que essa pessoa comentou com a outra. Ok, gente? E eu não gostei daí. Ok? Pela a situação que eu estava vivendo no momento ali, eu vi que eu estava sendo, tipo, manipulada pelas outras pessoas. Tipo, eu estava fazendo muito pelas outras pessoas e nada por mim. Ok? Era uma época que eu estava fazendo de tudo pelos outros e nada por mim. E essa pessoa estava vendo isso e vendo que as pessoas que eu estava me doando demais, elas estavam sendo mal agradecidas. É normal, gente, ok? Infelizmente. E então essa pessoa uma vez comentou com a outra, coitada. Aí eu me dei conta, gente. Essa época que eu vi isso foi uma época, foi a primeira vez que eu fiz a quaresma do Arcanjo Miguel, gente. E daí que eu tem um vídeo que eu falo que tipo aquelas pessoas que tu acha que eram tuas amigas e tudo e que na verdade nunca foram, cai a máscara, tu tem muitas decepções de ver vem as verdades para ti que tu jamais esperava e tu fica até triste, sabe, assim, tipo, foi o meu caso, eu tava fazendo papel de boba, tava, ok? E essa foi uma das revelações dessa pessoa que falou para outra. Tá? É porque essa pessoa estava vendo algo que eu não estava me dando conta. Quando eu vejo essa pessoa fala, eu, ops, porque eu sou uma coitada, ok? Porque eu estava me esquecendo de mim.
E, gente, é. Então, não aceite que alguém te chame de coitado. De jeito nenhum, tá? E jamais chame alguém de coitado. E, gente, porque é uma palavra negativa, significa uma pessoa de má sorte, uma pessoa que só se dá mal na vida, uma pessoa que só tem tristeza na vida, uma pessoa que é manipulada, que é fácil de manipular, coitada, tá? Então, não chama, principalmente se é uma pessoa que tu ama, um filho, tanto faz, um ente querido que tu ama mesmo de verdade, jamais chame de coitado. Ah, mas ele tá sofrendo, coitadinho. Não tem, coitadinho, então no diminutivo piorou. Não chama. Ok, gente? As entidades, eu me lembro que eu ia na amiga da minha mãe, que ela tem uma casa, né? Tipo terreiro. As entidades, elas não gostavam que alguém chamasse lá, tipo, alguém de coitado. Ou um animal ali que tava para oferenda de coitado. Eles não gostavam, gente. Eu não entendia na época o porquê. Depois eu fui entendendo, principalmente agora. Agora não, já faz um tempo atrás, chegou uma hora que eu fui ver no dicionário. Eu fui averiguar tudo, fui ver no Google, assim vai indo. Vídeos de outras pessoas falando, ok? Não chame ninguém de coitado. Jamais. Aqui, a outra palavra, esse aqui é óbvio. Tá? Desgraçado. Desgraçado que tem má sorte, infeliz, miserável, desprezível ou má índole. Gente, má índole, tipo, a gente chama uma pessoa de desgraçada, tipo, uma pessoa de má índole, aquela pessoa que fez mal pra gente. Aí sim, essa pessoa, uma pessoa mau caráter, falsa, que te passou a perna, tudo, essa aí sim, uma pessoa pessoa má mesmo, ruim. Merece ser chamada de desgraçada, não, que não sei. Merece, pessoa má. Agora, uma pessoa que não fez nada para ti, não te deve nada, não chame de desgraçada. Mas quem é que chama? Chama. Eu já vi uma vez uma tia de um cara, um conhecido meu, ela não falou de maldade aquilo ali, sabe? Ela falou até meio de brincadeira. Chamou o sobrinho de desgraçado de brincadeira. Ai, esse desgraçado. De brincadeira, só que a palavra é extremamente negativa. Olha, gente, eu falei agora há pouco. Ó, pessoa que tem má sorte, infeliz, chamou ele de infeliz, miserável, desprezível, uma índole, assim vai indo, tudo de ruim. Chamar de pessoa de desgraçada, chamá-la de tudo que é ruim. No sentido religioso, se eu não me engano, é sem a graça de Deus. Desgraçado, sem graça, uma pessoa sem graça, sem luz. Um ser sem luz, desgraçado, um ser sem luz. Né? Um ser sem luz é um desgraçado. Tá me entendendo agora? Tipo um obsessor, um espírito obsessor não é um desgraçado? Ele é um desgraçado porque ele não tem luz. Né? Daí, não chamar o filho desgraçado, a filha desgraçada, não faça isso de jeito nenhum, gente. Até vou ver no sentido religioso, mas é bem por aí mesmo, pessoal. Ok? Desgraçado. Ah.
Posto. Né? Ó, a palavra vem do latim disgratia, composta pelo prefixo dis, que é des, né, na nossa língua, que significa negação, privação, e gratia, que significa graça, favor, significando literalmente a perda da graça ou do favor divino, ou alheio, até. E aí? A negação ou a privação, né? A perda da graça ou do favor. Uma pessoa sem graça, sem luz. Um ser humano sem luz. É legal chamar alguém de desgraçado? Não é. Tá aí então, pessoal. Danado. Isso aí se fala muito para as crianças também. É peste e danado se fala para as crianças. Danado, vamos ver. Refere-se a algo condenado ou amaldiçoado, de dano, que dá danos, só dá danos. Danado, que dá dano. Tá aqui, eu anotei. Fui vendo, eu anotei. Refere-se a algo condenado ou amaldiçoado. Então, teu filho é amaldiçoado. Tu tá amaldiçoando seu filho, chamando ele de danado. Exatamente. E chamando de peste também, né, gente? Tá amaldiçoando, que peste, na verdade, é doença. E doença é uma coisa boa? Não é, né, pessoal? Pessoal, não é bom. Tá amaldiçoando teu filho, chamando ele de danado. Né? Ou chamando qualquer pessoa de danada, tu tá amaldiçoando. É. Tá condenando ele à maldição, seu filho. Não fale pro seu filho, não chame criança nenhuma de danado, gente. Por mais que não seja teu filho, nem teu sobrinho, nem teu neto. Mas criança nenhuma, tá? Que é um ser ali que ele tem futuro. Então não faça isso, gente. Mesmo que seja filho de alguém que tu odeia, a criança ali que é filho daquela pessoa que tu não gosta, que tu odeia, aquela criança ela não tem nada a ver com que aquela pessoa lá que, sei lá, fez algo para ti. Aquela criança não tem nada a ver com que o pai ou a mãe fez. Porque, gente, não assim não mistura, ok? Aquela criança é inocente, ela não sabe o que o pai e a mãe fez. Infelizmente, os filhos pagam o preço caro pelos pais. Por quê? Porque os adultos, queira ou não, tem uma certa hora que eles são ignorantes. Né, pessoal? Infelizmente é isso, né, gente? Tenho aqui que eu agora não vou falar depois. Aqui tem a palavra tinhoso, gente. Tinhoso, é isso que eu vou ver que eu não notei. Eu li aqui rapidamente, mas eu vou ver para vocês. Até tem a ver com doença, tinhoso, sabia? É, muita gente não sabe, estão sabendo agora. Aqui diz teimoso, obstinado ou insistente. Eu acho que é mais para insistente, gente. Ele é usado para descrever,
né? Também é usado para descrever algo ou alguém nojento, repugnante. Traquinas, arteiro, criança arteira, geralmente criança arteira que é chamada de tinhosa, né, pessoal? Ou como apelido popular para o diabo. O diabo tem esse apelido, daí chamar teu filho de diabo? De coisa ruim? Não, né? A origem refere-se a alguém com a doença de pele tinha. Tem uma doença de pele que se chama tinha. Eu não conheço, gente. Ok? Aqui tem até uma frase aqui, ó. Dizem que o tinhoso o levou. Sabe o que quer dizer? Dizem que o tinhoso que diz aqui é o diabo, o levou. Daí é legal chamar a criança de tinhosa, não é? E a origem saiu de uma doença também, é igual a palavra peste. E doença não é nada bom, contamina. Traz contaminação, tipo, é um ser humano que está contaminando os outros seres humanos. Uma má influência. É legal chamar tinhoso? Não. Então para, que tem esse costume. Para. Os evangélicos, gente, eles não gostam dessa palavra. Questão do diabo, né? Então, assim, eles não gostam quando uma pessoa fala do filho, do neto, assim. Ah, ele é tinhoso. Eles falam, não fala isso. Os evangélicos não gostam. Eles sabem que essa palavra não é boa. Não é mesmo. A origem dela é de uma doença, pessoal. Doença tinha. Que é doença de pele. Daí eu não sei que, bem o tipo de doença que é aqui. Tá, pessoal? Até vou ver aqui que doença é essa. Para ir mais se aprofundar nessa palavra. Doença tinha. Ela é tinha ou tinea. É uma infecção fúngica. É um fungo, pessoal, que dá na pele. Pode dar no couro cabeludo ou unhas. Causado por fungos que se alimentam de queratina, pessoal. E é contagiosa. Ok, gente? Ela é contagiosa. Pode pegar de pessoa até de animal. Ok? E aí, é legal chamar de tinhoso? Não. A origem dessa palavra é de uma doença de pele. Uma doença fúngica, gente. O que é fúngica? De fungos. Eu até já vi uma manchinha redondinha que dá, que ela tem uma cor meio avermelhada, ela coça e escama, pessoal. Ok? É. Aqui, vamos ver aqui. Tem uma palavra aqui que não é legal falar também, por mais que ela seja uma palavra até meio que comum, mas não, ela não é uma palavra muito boa. Azar. E tem gente que tem esse costume. Eu não sei nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas têm esse costume. Tem gente que não faz. Eu tinha muito esse costume, sabe? Tipo,
Ah, o arroz queimou ali na panela. Ah, azar. Azar se queimou o arroz. Tá, tô nem aí. Assim, as pessoas têm esse costume. Que, gente, eu tinha, tá? Esse costume, com o tempo eu aprendi que isso aí, né, tá comentando. Ah, tu te cuida, senão a tua saúde vai piorar. Daí tu diz, azar. Daí a pessoa que foi ali advertida pela pessoa, a outra pessoa que é o bem dela, ela diz azar. Tipo, ela tá chamando problema de saúde para ela. Seja bem-vinda, vem aqui, estou aberta para você, doença. Exatamente, pessoal, é isso aí quer dizer. Falou azar, então é o azar dela se ela ficar doente. Ela quer isso? Pois é, não quer, né? Mas falou algo que, sem querer, ela abriu as portas. Tá entendendo? Né? Ah, eu já vi um pai falando de um filho, ah, se ele rodar de ano, a azar é dele. Eu vi isso, gente. Eu bem assim, esse pai não tem a noção da besteira que ele tá falando. O azar é dele, então, sem querer, o pai tá dizendo, ele vai rodar mais vezes. Que ele falou o azar. Vai rodar mais vezes, ele não vai ter sorte nos estudos, não vai ter futuro. Amaldiçoou o filho falando a palavra azar. A palavra azar, sem querer, a gente amaldiçoa alguém. Sabiam disso? Exatamente. E, pessoal? E até nós mesmos. Tipo, eu vou ficar doente, azar que eu fico doente. Daí eu tô me amaldiçoando. Sem querer. Gente, olha, a palavra azar, ela amaldiçoa. Que, gente, tá? É tipo igual a palavra desgraçado. A palavra desgraçado, quer queira ou não, tu amaldiçoa. Danado, tu amaldiçoa a pessoa. Peste também amaldiçoa. E outro, tinhoso, tá amaldiçoando. Exatamente, pessoal. Tem palavras que elas amaldiçoam. Além, são negativas, mas não é só isso. Dependendo da colocação que vai botando, amaldiçoa. Usar bem as palavras, exatamente. Mas não é todo mundo que é assim, né? Saber usar bem. Ainda mais na nossa língua, né, pessoal? Complicado. Tá, agora vamos aqui. Tem uma palavra aqui, gente, que eu vou deixar por último, porque essa palavra eu acho que ela é a pior de todas, ok? Pode ser a melhor, dependendo da situação e da pessoa. Vai ser a última palavra que eu vou falar. Vamos aqui. Não é uma palavra, é uma palavra. Gente, tem palavras aqui que já são palavras bem comuns, mas como a maneira que tu vai falar já também pode. Palavra nunca. A fulana nunca será próspera. Né? Ah, Beltrana nunca venderá aquela casa.
nunca será feliz no amor. Essa palavra, ela também é uma palavra que parece uma... Tá, mas ela é forte, a palavra nunca. E dependendo, sem querer, tu tá maldiciando alguém. Tá abrindo caminho negativo para aquela pessoa. Exatamente. Então, se tu fala pro teu filho isso, ou fala do teu filho, comenta algo, nunca, dependendo do que tu colocar ali, né, gente? E assim, a palavra nunca, ela é bem meio contraditória às vezes. Tem aquela frase, dessa água eu nunca beberei. Gente, o que quer dizer essa frase aí? E tu nunca vai fazer tal coisa, sei lá, algo assim. Nunca diga nunca. O que significa? Às vezes a gente fala nunca, que a gente nunca vai passar por aquela situação. A palavra nunca, ela tem... É uma palavra meia... Fala, nunca passarei por essa situação. Nunca. E essa palavra nunca, ela vira o inverso. Aquilo que tu disse que nunca acontecerá contigo, pode chegar uma hora que vai acontecer. E tu falou a palavra nunca. Veio o inverso. Gente, então muito cuidado. É verdade, gente. Ou tu pensar nunca também. Vem. Energia da palavra, pessoal. Tu acha que tá passando, mas às vezes vem. Por que que vem? Não sei. O universo quer te mostrar que tu tem que saber usar as palavras. Palavras fortes. Outra palavra, gente. Sempre. Essa palavra é forte. Dependendo como tu vai usar. Também. Ok? A fulana sempre terá esse temperamento ruim. Toma cuidado. Aqui esse sempre pode vir contra ti que tá falando. E aí, pessoal? Também é uma palavra que ela vem contra a pessoa. Ok, gente? Sempre, dependendo da frase que tu falar e essa palavra sempre, sem querer, tu pode amaldiçoar a pessoa, tu pode dar mau agouro para a pessoa, sem querer, gente. Pessoal, assim, eu tô falando isso, tipo, não tô dizendo, querendo falar que as pessoas fazem de propósito. Uma boa parte das pessoas, elas falam assim, sem pensar, não se dão conta. Poucas pessoas se dão conta dessas palavras, ok, pessoal? Poucas pessoas, ok, gente? Tá? A boa parte do pessoal não se dá conta, gente, por incrível que pareça. Eu era assim, hoje em dia eu tomo muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com isso aí. Tá? Óbvio que tem situações, dependendo, tá? Que é realidade, que se tu falar sempre,
não vai fazer muita diferença, ok, gente? Não que eu tô ajeitando aqui, tá, gente? Mas é complicado, tem que ter muita atenção no que fala, pessoal, ok? Tá, pessoal? Muita atenção, ok, gente? Tá? Outro, vamos lá. Tô mexendo aqui nos fios aqui, que agora me dei conta de algo. Expressão. Tem uma expressão aqui que eu não gosto, gente. Eu acho um horror isso aí. Eu já usei algumas vezes, não usei muito não, que eu sempre achei muito forte. Que se exploda. O significado da expressão se exploda, que se exploda. Indiferença, impaciência ou desprezo. Não me importo, deixa para lá, ou que se dane. De danado. Esse que se exploda, gente, sem querer a pessoa tá amaldiçoando a outra. Ok? Até vou falar de um pai que o filho estava mal nas matérias e tudo. Depois se soube por que o menino estava sofrendo bullying e os pais não estavam se dando conta ali e tal. Depois que ele trocou de escola, esse menino mudou da água para o vinho, como se diz, né? Assim, para melhor. Ele mudou para melhor, esse menino, sabe? Assim, melhorou nas matérias, nas notas e tudo. Tá uma outra criança, a autoestima dele tá alta. Quando ele estava na escola de antes, gente, essa criança sofreu muito. E o pai, achando que era preguiça do menino e tal, disse: ah, vai rodar de ano, que se exploda. Que ele se exploda. Gente, não se fala isso. O menino repetiu de ano. Repetiu por uma matéria só, gente. Ok? É óbvio que daí os pais pegaram assim, olha, chega, vamos trocar de escola. Trocou de escola, gente. O menino mudou. É outra criança, tá feliz, tudo, tá? Assim, tome muito cuidado. O menino já estava sofrendo e o pai fala isso, gente. Sem querer, o pai, ele. Daí eu conheço a mãe, né? Ela me falou, eu disse: olha, tu reza muito pelo teu filho. Isso aí que ele falou não é bom. Ela rezou bastante, sabe? Assim, Arcanjo Miguel, tudo, pro anjo da guarda, fazer o firmamento do anjo da guarda. Eu disse para ela, tu disse pro anjo da guarda dele quebrar essa expressão que o pai fez pro filho. Cortar isso aí. Tá? Pelo visto deu certo, gente, que o menino tá outra criança. A melhor coisa é mudar de. Ela ia na escola, mas não adiantava, gente. Ali tem casos, gente, assim que a pessoa, né, ela tem que mudar de um lugar para o outro. É, pessoal, infelizmente é isso. Isso aí já aconteceu comigo. Eu fui criada num bairro aí que eu nunca gostei, tal. Eu só comecei a ser feliz mesmo depois que eu larguei desse bairro que eu nasci. Tá? Que aquelas pessoas não tinham nada a ver comigo, as pessoas não gostavam porque eu era diferente, sabe? O que é diferente incomoda. Então eu fui procurando amizades de outros lugares, pessoas que têm mais a ver comigo, óbvio, né? Depois que eu me mudei desse local que eu nasci, ficou bem melhor para mim. Óbvio, gente, às vezes tem que se mudar de um lugar para o outro. É o melhor a fazer.
né? Então é isso, gente. Gente, que se exploda. Isso aí é, né? Não se fala isso com um filho, pessoal, tá? E tem outro, aqui eu não notei aqui no papel, mas isso eu me lembrei agora, que muita gente fala, o fulano ele vai ter o mesmo caminho que o pai. Assim, no sentido ruim. Estão me entendendo, gente? O pessoal fala muito isso. Quem tem filho e assim, tipo, a pessoa, tu teve uma adolescência que não foi boa e tal, tu foi uma pessoa que tu sofreu muito. Tá vendo que teu filho tá meio que indo ali? Reze bastante pro teu filho para ele tomar um rumo melhor, que não seja igual ao teu. Tá? É o que tem a fazer. E não aceite o que as pessoas falam. Teu filho, pelo jeito, vai tomar o mesmo rumo que teu. Tipo, vai sofrer tudo, aquelas coisas, sabe? De sofrimento, principalmente. Não aceite, gente. Assim, muita gente antes falava da minha filha, que ela ia. Tipo, que nem eu, né? Que eu sofri bastante, sim, né? E eu, bem assim, não. Eu, dentro de mim, não, de jeito nenhum. E assim, tô sempre na vigia, tá? Não aceite isso, esse tipo de argumento das pessoas. Só, ele vai sofrer igual a tu, né, Beltrano? Aí a tua filha vai ser igual a tu, né, fulano? Vai passar trabalho. Não, não vai passar trabalho. Ela vai ter uma vida melhor, bem melhor. Porque a mãe principalmente, né? O pai também, gente. Mas principalmente a mãe, que é a que fica com o filho no ventre, ela tem poder. A mãe tem poder de abençoar o filho, de amaldiçoar, infelizmente, tá? Mas, por favor, sempre abençoe os seus filhos. Benção, benção e benção. Quem é mãe. E quem é pai também. Tá? Que foi que principalmente o pai biológico, né? Que concebeu ali. Tá? Sempre benção, benção e benção, sempre. Ok? Nunca fique falando essas palavras, frases que pode atrapalhar o caminho do seu filho e não fazer comparações. Meu filho vai sofrer igual a mim. Não vai sofrer. Fazer firmamento para o anjo da guarda durante 7 dias, de mês em mês, de 2 meses em 2 meses, para o teu filho. Tá? Para ele ter luz no caminho. Ok? Tipo, não quer ver o teu filho, né? Mal, né? Então, para com isso e fazer comparações. Aí é parecida com a mãe, é parecida com... Tá, tem um pouco da personalidade dos pais, mas para. Tá? Cada ser humano tem o seu trilho. Ok, gente? Fortíssima, gente. Vou falar para vocês, eu sei da minha história de um marido que falou para uma minha esposa isso aí, por causa de uma outra mulher. Exatamente por causa da amante, tá? Vou começar aí, vou falar a palavra insignificante. Gente, o que é insignificante? Vamos ver, alguém com pouco ou nenhum valor. Nenhum valor, nenhuma importância, nenhuma relevância, nenhum tamanho. Fútil,
ínfimo e desprezível. Insignificante, gente. Ah, é uma palavra negativa? É, gente. Entenderam? Sem valor nenhum. O que é insignificante? Né? Pessoa que não tem valor nenhum. Tá? Nenhum valor, nenhuma importância, nenhuma relevância, nada, é um nada, é uma pessoa que é nada. Nada. Ínfimo, desprezível, uma pessoa. Agora vocês viram a história que eu falei de um marido que chamou a esposa de insignificante por causa da mãe. Que ele tinha, né? Depois não teve mais. Ela já sabia que o marido estava fazendo, mas ela sempre ficou na dela. Chegou um dia lá, na hora da relação dos dois, ele disse, não vou querer nada contigo, é insignificante. Significante ter contato íntimo com a esposa. Já deu para entender. Tipo, não tem valor, não tem importância nenhuma. Para ele é algo que não significa nada, que não tem nada de valor. Ter contato íntimo com a esposa. Isso, gente, ela me falou, olha, Teodora, isso foi pior do que a traição que ele me fez. Ele disse que o sentido que deu que a outra é melhor do que ela. A outra tem valor, ela não. Gente, e aí? Chamar uma pessoa de insignificante, pessoal, é dolorido. Eu botei essa palavra aí porque, quer ou não, chamar uma pessoa de insignificante, dependendo ali do momento e tal. Nesse caso aí, então, nesse falo, tu tá machucando a pessoa de uma maneira tu nem imagina. Tu tá mexendo com a autoestima dela, tu tá... pessoal, é triste isso aí. Então, insignificante é uma palavra que destrói a autoestima da pessoa, gente. E dependendo da pessoa, se é uma pessoa que já passou por poucas e boas, então nem se fala. E ela tá bem, alguém bem diz isso. Tá complicado, né, gente? Complicado, né? E perguntei pra ela veio e disse pra ele, ela falou pra mim que disse pra ele, eu insignificante quem tu tá saindo lá na rua. Ele achava que ela nem sabia. Aí foi um horror, gente. No fim ele se arrependeu, acabou largando a outra, tudo, continuou com ela, se arrependeu do que ele fez, ele viu que fez besteira, não devia de falar isso. Gente, sabe, agora que, por que ele falou isso pra ela? Paixão, estava apaixonado por outra pessoa, a paixão deixa a pessoa cega e aqui não funciona muito bem. O racional não funciona direito. Foi o que aconteceu com ele. Ele estava tão apaixonado, tão cego pela outra que falou isso. Tá? Paixão, que é um sentimento negativo. Paixão não é amor, gente. Ok? Tem muita gente que confunde. Paixão, a pessoa que nem ele falou coisa que não devia, criou uma situação horrível ali por causa dessa palavra. Ok, gente? E assim, chamar a pessoa de verme.
Gente, chamar a pessoa de verme, tu tem que odiar a pessoa, odiar mesmo, a pessoa, né, ter feito algo muito gravíssimo para ti. Não é muito grave, é gravíssimo até, né, para chamar a pessoa de verme. Verme, gente, aonde que ele fica? Ou é nas fezes ou é em carne em decomposição. Algo que ninguém quer. Em decomposição tem o urubu, né, que pelo menos o urubu vai. Urubu, quem mais? É, urubu. É, pelo menos. Né? Mas vai nisso, em algo que ali ninguém quer. Tá? Verme é isso. E, gente, e verme ele só destrói, ele não constrói nada, ele só destrói. Destrói ali. É nojento, algo nojento, chama uma pessoa. Né? Tá? Não se chama de verme também. É, tem muitas e muitas palavras, gente. Tá? Para ver, pessoal, com essas palavras aqui, a expressão que se exploda e tal, eu dando explicação, olha o tempo que tá dando o vídeo. Se vai falar outras palavras a mais, aí, né, gente? Interessante, né, pessoal? Tá, então... Ai, desculpa, a gente tá tremendo aqui. Eu tô bem... então, pessoal, é isso. Muito cuidado com as palavras, com as frases. Tome muito cuidado, gente. Isso aí pega, ok? E se alguém falar algo assim para ti, dá um jeito de transmutar isso. Transmuta, não aceite. Já em pensamento tu já põe, eu não sou isso. Óbvio que tem situações como dessa esposa aí, que na hora não teve como ela, né? E ela entrou até meio que em depressão. Mas ela está bem, gente, está muito bem. Ela mudou para melhor depois disso. Ela bem assim, o fulano abriu meus olhos. Ela, né, falando que na realidade essa palavra fez ela abrir os olhos dela. Ela vê que ela estava se doando muito para ele e estava se esquecendo. Ok, gente? Já aquela coisa, daí é chamada até de coitada e assim vai indo, tá? Eu fui uma que eu me doava muito, eu me doava para muita gente, muito. Hoje em dia eu já não tem pessoas que eu já falo não e não, outras que eu achavam que eram minhas amigas, só não quero ver a cara. Ela lá, eu cá, não vou guardar raiva. Já tive com raiva no início ali, mas passou, vida que se segue, né, pessoal? Tá? E é isso, gente, tá? São palavras que machucam, que amaldiçoam e assim por diante, ok, gente? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme e muita luz no caminho de vocês. Tchau.